Vamos lá, pessoal. Na nossa aula passada, nós vimos até a parte de força elétrica. Hoje vamos falar de campo elétrico, potencial e corrente elétrica, resistores, uma boa parte de eletricidade nós vamos ver hoje. Para que a gente ainda tenha uma aulazinha aí para fazer exercícios. Na verdade, uma não, né? Algumas. Vamos lá. Campo elétrico. O porquê do campo elétrico, né? Primeiro, quando você fala de força, você fala de dois tipos diferentes. Você tem força de interação à distância, você tem força de contato. Força de interação à distância são forças que funcionam através de campos de força. Exemplo, a força gravitacional. Você não vê uma mão subindo e puxando esse pincel para baixo. A força que a Terra faz sobre ele atua sem precisar do contato. Força de contato, aqui, ó. Eu preciso pegar no pincel para poder puxá-lo. Então, dentro das forças de ação à distância, nós temos a força gravitacional, força elétrica e força magnética. Essas forças de interação à distância, a explicação dada para como é que essa força consegue agir mesmo sem tocar no objeto, é a explicação do campo de força. O campo gravitacional, na verdade o nome completo dele é campo de força gravitacional. O elétrico, campo de força elétrica. O magnético, campo de força magnética. E o que é o campo? É só uma região de atuação. Região de atuação. Só isso. O que é que gera um campo elétrico? Cargas elétricas. Tá? O que gera um campo elétrico são cargas elétricas. Então, a presença de uma carga elétrica faz com que uma determinada região do espaço seja alterada. E essa região, que é modificada pela presença dessa carga, passa a ter propriedades de transmissão de força. Então, imagine que essa região aqui, ó, seja a região de atuação de um campo elétrico. Essa região, ó, região de atuação de um campo elétrico. Se eu pegar e colocar uma carga elétrica nesse ponto aqui, ó, tem uma carga aqui, não vai acontecer nada com ela. Por quê? Porque ela está fora da região de atuação desse campo aí. Já se eu colocar uma carga aqui, no instante que eu colocar essa carga, surge uma força elétrica sobre ela. Tá? Fica fácil de entender quando você imagina o campo magnético, porque o campo magnético é mais comum para nós. Se você pegar um ímã e colocar esse ímã em cima de uma mesa, se eu colocar uma moeda lá no canto da mesa, não acontece nada. Mas se eu colocar uma moeda aqui pertinho, ó, o ímã puxa ela, não puxa? Mesmo à distância. Por quê? Porque eu coloquei ela dentro da região de atuação desse campo. Então, na verdade, é um espaço mesmo. Vamos supor que a região de atuação do campo elétrico seja esse palco. Toda carga elétrica que eu botar aqui, ela vai sofrer a ação de uma força. Toda carga elétrica que eu colocar aqui, aparece uma força puxando ou empurrando ela. Se eu colocar a carga fora do palco, se eu colocar ela embaixo, já não surge essa força. Então, o campo elétrico é só isso, é uma delimitação de uma região, dentro da qual, se eu colocar uma carga elétrica, ela sofre a ação de uma força de caráter elétrico. Essa força pode ser de aproximação ou de repulsão, de atração ou repulsão. Vai depender do quê? Do sinal das cargas, tá certo? Por definição, campo elétrico é definido assim, ó. Campo elétrico é
força elétrica sobre carga. Campo elétrico é isso aí. Força elétrica sobre carga. É o meu campo elétrico que é medida em newtons por coulomb. F é a força elétrica medida em newtons e Q carga elétrica. Medida em coulombs. Essa é a definição de campo elétrico. Essa carga Q, representada assim por um Qzinho minúsculo, geralmente é chamada de carga teste ou carga de prova. Por que isso? Porque quando eu aplico essa definição de campo elétrico aqui, ó, eu estou mostrando que se eu coloco uma carga dentro dessa região de campo, ela sofre a ação de uma força. Essa cargazinha aqui é essencial para que eu possa mostrar a existência do campo elétrico. Eu só consigo provar para você que uma dada região tem um campo elétrico se eu colocar uma carga lá para sofrer a ação de uma força. Se eu não colocar, não tem como eu saber. Pode ter bem aqui um campo elétrico, nessa região aqui. Mas eu só sei se eu chegar e colocar uma carga lá dentro. Coloquei a carga, ela foi empurrada ou puxada, tem um campo elétrico lá. Não coloquei uma carga, não tem como saber se tem um campo ou não. Então essa carga aqui, ela é usada para testar se tem um campo ou não. Por isso que o nome é carga teste ou carga de prova. Tá? Por que é que nós fazemos essa diferenciação? Porque essa carga não é ela que está gerando o campo. Ela está sendo usada só para observar se naquela região tem um campo. Quem está gerando o campo é outra carga elétrica. Então, a definição, nós usamos uma carga que é utilizada para testar. Por isso do nome, carga de prova ou carga teste. Quando eu uso, ou quando eu sei qual a carga que está gerando o campo, aí eu posso aplicar outra equação, que é a equação do campo elétrico, gerado por uma carga que aqui eu não estou mais testando se tem um campo ou não. Eu já sei que tem um campo. E mais, eu sei o que é que está gerando o campo elétrico. O campo elétrico é gerado por cargas elétricas. Sempre. Se você se deparar com a questão teórica, o que gera campo elétrico, carga elétrica. Tá? Carga elétrica. Então eu sei a carga que está gerando o campo. Tem uma carga Q aqui, ó. Uma carga Q. Ao redor dessa carga, você vai ter uma região deformada e essa região tem um campo elétrico gerado por essa carga aqui. Quando eu sei qual a carga que está gerando o campo, eu uso essa definição aqui, ó. Ou melhor, uso essa equação.
Isso. Onde K é a constante eletrostática. Q é chamado de carga geradora, medida em Coulomb. D é a distância. Que distância? Medida em metros. É isso que nós precisamos compreender. De novo, recorrendo ao ímã, que gera um campo magnético, mas tem as mesmas características de um campo elétrico. Onde é que o ímã vai conseguir agir com mais força, com mais intensidade? É perto? Por exemplo, está aqui o meu ímã. Eu peguei um pedaço de ferro. Onde é que ele puxa mais forte? É se eu colocar aqui pertinho ou se eu colocar distante? Se eu colocar perto. Por quê? Porque a intensidade varia com o quadrado da distância, com o inverso do quadrado da distância. Então, se eu diminuir a distância, aumenta a força. Se eu diminuir a distância, aumenta a força. Se eu aumentar a distância, diminui a força. Aqui, ó. Que é o campo elétrico, é inversamente proporcional à distância. Vou pegar bem com um pincel novo. Então vamos lá, galerinha, continuando. Então, o campo, ele varia com a distância. Quanto mais distante, mais fraco ele vai ficando. Além disso, existe uma diferença entre campos elétricos gerados por cargas positivas de campos elétricos gerados por cargas negativas. Campos elétricos gerados por cargas positivas, eles geram um campo de afastamento. Assim, ó. Campo gerado por cargas negativas gera um campo de aproximação.
gera um campo de aproximação. Afastamento. Aproximação. Tá? Isso não quer dizer que toda carga que eu coloque lá perto de uma carga negativa vai sofrer uma atração. Não, vai depender da carga. Se eu colocar aqui uma carga negativa, é claro que ela vai ser atraída pela carga positiva. Se eu colocar uma carga positiva, ela será repelida pela carga positiva. E aqui também, mesma coisa. Sempre cargas de sinais opostos vão se atrair e cargas de mesmo sinal vão se repelir. Tá? Isso aí continua valendo a mesma coisa. Só que as linhas de campo são linhas de campo de afastamento e aqui de aproximação. As partes mais importantes da eletrostática são essas. O que é uma carga, como é que eu faço para eletrizar um corpo, campo elétrico, força elétrica. Potencial elétrico é a transição. Né? O que é o potencial elétrico? O potencial elétrico funciona como funciona o potencial gravitacional. É o mesmo princípio. Se eu pegar um pincel aqui e soltar ele, ele sempre vai cair. Você nunca vai ver soltar o pincel e ele subir. Por quê? Eu estou numa região de maior potencial, ou seja, o potencial está atrelado à altura, maior potencial. E quando eu solto, o objeto sempre parte em direção ao menor potencial. Sempre. Ele sempre cai em direção ao menor potencial. A mesma coisa ocorre com as cargas elétricas. Se eu solto uma carga elétrica numa região de maior potencial, ela busca sempre o menor potencial. Para entender isso, vamos de novo aqui para a analogia. Se eu soltar o pincel, obrigatoriamente ele cai. Por quê? Meu potencial aqui nesse ponto, nessa altura, é maior do que o potencial aqui no chão. Aqui, em relação ao piso do palco, ele tem como cair ainda? Não, ele está num potencial zero aqui. Aí ele vai ficar parado aí a vida toda se eu deixar. Mas, se eu gerar de novo essa diferença de potencial, ou seja, se eu pegar ele e levantar, ele novamente tem a capacidade de cair. Depois que ele cai, não tem mais a capacidade de cair, porque ele chegou no potencial zero. Com a carga elétrica, é a mesma coisa. O que é o potencial elétrico? Que só a parte qualitativa mesmo, tá? Potencial elétrico é o que nós chamamos de voltagem. Vou usar como exemplo nossas tomadas. Tomada tem lá 3 pinos. Esse pino aqui do meio aqui não serve para nada. É um aterramento, nem toda casa tem e tal. Os outros 2 são positivo e negativo. Muitos chamam assim, outros chamam de neutro e fase. Na verdade, um tem um potencial de 220 volts. 220 volts. E o outro tem um potencial 0 volts. Um pino é o 220, o outro é o 0. Se você colocar um ferro dentro da tomada no 0, não acontece nada com você. Agora, se você colocar no 220, aí sim, tchau. A não ser que você esteja isolado. Que aí você vai estar no mesmo potencial. Vamos lá. Só cuidado, não é isolado calçado não. Calçado não isola um choque 220 não. O 0 volt é isso aqui, ó. Se eu colocar uma bolinha aqui, ela vai se mover ou vai ficar parada? Fica parada. Tem uma rampa aqui. Se eu colocar uma bolinha aqui e soltar, o que é que acontece com ela? Ela
Desce. Por que ela desce? Porque aqui é a região de maior potencial, aqui é a região de potencial 0. Aqui é 220 e aqui é 0. Tá? Então, o que é essa bolinha aqui? Essa bolinha é um elétron. A corrente elétrica, que é o que faz funcionar essas paradas todas aí, são elétrons se movendo na mesma direção e sentido. Mas eles só se movem na mesma direção e sentido porque eu aplico uma diferença de potencial. Se todas as bolinhas estiverem no potencial 220, também não tem choque. Também não tem corrente elétrica. Se eu sentar nessa cadeira bem aqui, ó, levantar os pés do chão e colocar um ferro na tomada aí, tanto faz. Se eu coloquei no 220 ou se eu coloquei no 0. Não façam, porque é perigoso, né? Não deixa de ser perigoso. Porque se qualquer coisa estiver tocando o solo e tocando em você, você vai levar um choque. Mas se você estiver completamente isolado, não vai ter problema nenhum. Para 220 não, né? 220 volts não. Por quê? Quando você levanta os pés e coloca lá o ferro na tomada, você também está nesse potencial aqui, ó, 220. Então não tem diferença, não tem a ladeira. Para ter corrente elétrica tem que ter a ladeira de potencial, a diferença de potencial. Se um passarinho chega e pousa num fio só, tá lá, 2 fios da rede elétrica. O urubu vem e senta bem aqui nesse fio. Não tem nada. Ele não vai levar choque, não. Agora, se ele vem voando e bate uma asa aqui e a outra aqui, ó, bau. Por quê? Porque ele gerou isso aqui, ó. Diferença de potencial. Ele gerou a ladeira para a corrente elétrica fluir. Nós chamamos de diferença de potencial, DDP. Diferença de potencial. Certo? Entendendo como é que funciona isso, que é gerar uma ladeira para carga elétrica, a gente pode passar para a parte de eletrodinâmica. Dinâmica. Eletrodinâmica estuda as cargas elétricas em movimento. Em movimento. E essa chave aqui da eletrodinâmica é a corrente elétrica. Corrente elétrica. O que é que acontece? Se você pegar um condutor, a gente sempre fala em condutores porque eles têm elétrons, que nós chamamos de elétrons livres. Eu até falei na aula passada. São elétrons que estão mais desprendidos do núcleo atômico. Você consegue arrancar eles de maneira mais simples. Se você pegar um condutor, ele tem uma quantidade de elétrons livres considerável. Essa é a principal característica do condutor. Ele é considerado um condutor por isso, porque ele tem vários elétrons livres, vários elétrons fáceis de serem movimentados. Se eu pegar esse condutor desligado, esses elétrons livres estão lá. Então, com a velocidade, nós chamamos de velocidade de deriva. E essa movimentação deles é aleatória. De modo que essa movimentação aleatória gera um fluxo zero de carga. Ou seja, você não tem efeito nenhum ali. Só que se você liga a uma fonte de diferença de potencial, por exemplo, uma pilha, uma bateria,
tomada, você obriga, se eu pegar isso aqui e ligar ele numa pilha, por exemplo, de 1,5 volts, você obriga esses elétrons a se moverem na mesma direção e no mesmo sentido. Eles estão soltos aleatoriamente lá. Quando você aplica a diferença de DDP, é como se você pegasse um monte de bolinha e colocasse em cima de uma rampa. Obrigatoriamente todos vão descer. Esse movimento ordenado de elétrons é o que nós chamamos de corrente elétrica. E é justamente essa a definição. Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons, certo? Peguei os elétrons, forcei eles através de uma diferença de potencial a se deslocarem sempre para a mesma direção e sentido. E essa quantidade de elétrons que passam no condutor por unidade de tempo é o que nós chamamos de corrente elétrica. A definição é essa: ó. Quantidade de carga por unidade de tempo. E a nossa corrente, que é medida em amperes, que quantidade de carga, vou botar só carga elétrica, que é medida em coulombs, né, já vimos isso, e ΔT é o tempo, que é medida em segundos. Tá certo? E corrente elétrica, Q, carga, ΔT, tempo. A corrente é medida em amperes, em homenagem a um cientista chamado Ampère, por isso que o A é maiúsculo. Bem como o C, que é em Coulomb, em homenagem a um cientista também, C maiúsculo. Segundo, não é em homenagem a ninguém, então é S minúsculo. Certinho? E a corrente elétrica é nossa queridinha do mundo moderno, né? Tudo aqui funciona com base na corrente elétrica. Você vai comprar um celular, você olha lá a bateria, capacidade de corrente elétrica, capacidade de acumulação de carga. Quando você olha lá, miliampere-hora, é a quantidade de carga que ele consegue acumular. Né? É uma das coisas que a gente verifica quando vai adquirir um celular novo, para saber se a bateria é boa ou não. Você olha essa quantidade aqui, ó. Na verdade, a gente olha isso aqui, ó. I vezes ΔT. A gente olha isso. Que é a quantidade de carga acumulada. E é o que mata. Um choque elétrico, para voltagens comuns, assim, no nosso cotidiano, é lógico que uma voltagem, uma descarga elétrica aí com um DDP de 20 mil volts, a voltagem também vai ser perigosa. Mas para um choque desse de 220 volts, o que mata não é o 220, o que mata é a amperagem. A amperagem é a corrente elétrica. Correntes elétricas da ordem de miliamperes, ou seja, de 10 a menos 3 amperes, já são suficientes para produzir parada cardíaca. Ela produz um descompasso na bateria que nós temos no coração. E aí é onde está o problema. Mas a voltagem, essas voltagens pequenas não matam não. Você pegar uma cerca elétrica mesmo,
sem ser gambiarra. A voltagem é de 500 volts, em média, 500 volts. Só que a amperagem é pequenininha. Eles usam um equipamento para diminuir a amperagem. Porque a cerca elétrica não pode matar. Além disso, ainda é pulsante. Fica ligando e desligando toda hora. Ligando e desligando. Para que, se a pessoa leve um choque lá, não fique grudada, né? E a amperagem é pequena também para não matar. Tá? Porque quando a gente leva um choque, no caso de uma cerca elétrica, com certeza, ou melhor, a maior probabilidade, com certeza não, a maior probabilidade é que você pegue assim, ó, nela. E todo o nosso corpo funciona a eletricidade. Quando eu penso fechar a mão, pá, meu cérebro manda uma descarga elétrica. E essa descarga elétrica na minha mão é que faz ela fechar. Fechar a mão, puf, descarga elétrica. Quando eu levo um choque, eu fico grudado por quê? Se eu levar o choque aqui, aí, ó, a mão entende que eu estou mandando fechar. E aí pronto, já era. Enquanto não desligar, eu não solto. Porque meu músculo entende fechar. Se eu levar o choque aqui, eu não fico grudado, não. Na verdade, eu só empurrado. Você leva uma lapada. Numa cerca elétrica, por exemplo, eu já testei. Não recomendo, mas já testei. Você trisca aqui, parece que vai arrancar o braço fora. Vup, ele joga longe. Então, o invasor, geralmente, se ele vai morrer, ele morre da queda de cima do muro. É jogado longe mesmo. É uma senhora cipuada, mas não pela amperagem. Qual o problema da amperagem? A maioria das vezes é problema cardíaco mesmo. Né? É claro que dependendo da intensidade dessa corrente, ela começa a produzir um efeito chamado de efeito Joule, que é transformar a eletricidade em calor. Aí você vai esquentando, vai esquentando. Aí pode até incinerar, né? Você pode até pegar fogo, principalmente nas suas extremidades. Tá aí, corrente elétrica. Riscos, sim. Foi um dos grandes embates na ciência. O Tesla defendia a corrente chamada de corrente alternada, que é essa que a gente usa. É uma corrente que ela fica alternando entre positivo e negativo, assim, da amperagem dela, devido à forma que ela é produzida. E o Edison falava sobre corrente contínua, que é o que a gente usa no celular, por exemplo. Pilhas e baterias, corrente contínua. E o Edison, sempre que falava mal da corrente alternada, falava mal por isso, porque ela é perigosa. Ela pode matar, né? Em compensação, é o que tem capacidade de fazer tudo isso aqui funcionar. Jamais nós teríamos um ar-condicionado desse funcionando na bateria. É inviável. Ainda hoje é um dos grandes entraves, são as baterias, né? Você pega um sistema de energia solar, a gente tem que ligar na rede, porque se fosse usar com bateria, ele ficaria extremamente caro e teria que trocar a bateria de 2 em 2 anos, e é uma confusão danada. Um carro elétrico também. O principal entrave é a autonomia. Agora o Brasil criou uma muito massa. Tomara que dê certo. É uma que carrega em menos de, acho que é 6 minutos. E tem uma autonomia gigantesca. Né? Mas, como é do Brasil, a gente sempre fica com o pé atrás. Né? A gente nunca sabe se é só propaganda enganosa ou se é verdade mesmo. Pronto. Agora, nós precisamos passar para uma coisa chamada de circuito elétrico. O nome circuito vem de circular mesmo. Né? Você pega o circuito de Fórmula 1, o carro está lá circulando um determinado trajeto. Aqui é a mesma coisa, só que o que vai circular é a corrente elétrica. E dentro desse circuito, você precisa ter obstáculos para essa corrente. Você nunca pode ter um circuito livre para a corrente elétrica, porque senão gera o que nós chamamos de curto-circuito.
que é uma intensidade elevada de corrente que faz com que o efeito Joule exploda, né? E aí vai gerar vários problemas. Depois a gente estuda isso. Mas dentro desse circuito elétrico, como eu disse, você precisa de obstáculos. Um desses obstáculos são os resistores. Todo circuito elétrico tem resistor. Tá? Todo circuito elétrico tem resistor. Aqui no circuito elétrico nós temos algumas. Todas essas lâmpadas aí funcionam como resistor. O que é um resistor? Componente que limita a passagem da corrente elétrica ou transforma energia elétrica em calor. Resistor elétrico mais conhecido: ferro de passar roupa, secador de cabelo, chapinha, churrasqueira elétrica, tudo isso aí, chuveiro elétrico, são resistores. Eles produzem o efeito de transformar a eletricidade, a energia elétrica, em calor, que é o efeito Joule. Ao mesmo tempo, eles limitam sim a passagem da corrente elétrica, eles controlam a passagem da corrente. Todo equipamento elétrico, ele tem um aquecimento, por menor que seja, mas tem. Você pegar o celular e começar a usar ele por um longo período, ele começa a esquentar. Uma televisão você usa por um tempo, começa a esquentar. Tudo. Por quê? Porque lá tem resistores. Tem equipamentos que resistem à passagem da corrente elétrica. Qualquer condutor tem uma dada resistência. Nós somos uma resistência elétrica. Se a gente ficar ligado muito tempo na eletricidade, a gente começa a esquentar. Como eu disse para vocês, a gente pode até pegar fogo. Então, dentro dos resistores, nós temos dois tipos: ômicos e não ômicos. Resistor ômico obedece à lei de Ohm. Tá danado. Ixi, eu tô no YouTube, olha. Tudo bem. Sai daí, doido. Vamos lá. Então, obedece à lei de Ohm. Ohm, na verdade, Simons Ohm, era o nome de um cientista que estudou sobre os efeitos da corrente elétrica em rãs, sapinhos. E dentro desses estudos, ele percebeu essa resistência à passagem da corrente elétrica. A lei dele diz o seguinte, que toda vez que eu aumento a DDP, ou seja, aumentei a voltagem, aumenta a corrente elétrica que passa por o condutor, ou pelo resistor. Ele pegava lá as pernas dos sapos, ligava numa bateria e mandava. Aí media a corrente elétrica. Se ele dobrasse a voltagem,
dobrava o valor da corrente que passava. Se ele triplicasse, triplicava o valor da corrente. Essa grandeza que era constante, se eu dobrar a DDP e dobrar a corrente, se eu triplicar, triplica, isso significa que toda vez que eu fizer essa divisão, dá o mesmo resultado. Esse resultado constante ele chamou de resistência elétrica. Só que isso na perna de um sapo. Se ele pegasse outro sapo, continuava valendo. Só que o resultado da divisão dava diferente. O resultado da divisão dava diferente. Mas para aquela perna do sapo, o mais gordinho dava um valor, o mais magrinho dava outro. Mas para aquela perna específica, sempre dava o mesmo valor R. Esse valor constante, R, ele chamou de resistência elétrica do resistor. E chamou de, ou melhor, e a unidade de medida dele é Ohm, em homenagem ao Simon's Ohm, esse nome aqui, ó, OHM. E o símbolo é a letra ômega. Resistência elétrica do resistor. U é o que nós chamamos de DDP, que é a nossa voltagem, medido em volts, V maiúsculo, em homenagem ao Alessandro Volta. E aí a nossa corrente, medida em amperes. E é isso. A resistência elétrica de um resistor ôhmico obedece a essa lei. Que lei é essa? Para um dado resistor, o valor dele é sempre o mesmo. Então, se eu comprar um resistor, eu compro ele. Eu chego lá na loja de eletrônica e peço, me dá um resistor de 5K, 5 kΩ. O cara vai me dar a pecinha, pronto. Não importa o que eu faça, aquele resistor ali sempre vai dar 5 kΩ. Se eu aplicar um DDP de 10 volts sobre ele, a corrente vai ser 2. Quando eu dividir, vai dar 5. Se eu aplicar 20, a corrente é 4. Quando eu dividir, dá 5. Se eu aplicar 50, a corrente é 10. Para quando eu dividir, dá o mesmo valor. Esse é o resistor ôhmico. Resistor não ôhmico não obedece essa lei aí. Só isso. O que é um resistor não ôhmico? Não obedece essa lei. E o que é não obedecer essa lei? Por exemplo, se eu levar um choque, a corrente que vai circular por mim tem um valor X. Se eu dobrar a voltagem, a corrente não dobra. Obrigatoriamente, ela não vai dobrar. Se eu triplicar a voltagem, a corrente não vai triplicar. Ou seja, não obedece essa lei aqui. Tá bom? Então, a lei de Ohm diz o quê? A DDP é proporcional, diretamente proporcional, à corrente. E isso tem um gráfico, né, que mostra isso. É esse aqui, ó. DDP em função da corrente. Tem esse formato aí. O que aqui está dizendo? Que a DDP cresce na mesma proporção da corrente. São diretamente proporcionais. Isso é a forma que eu uso para calcular a resistência elétrica quando eu sei as características externas. Tá? Quando eu sei a DDP que está aplicada e a corrente que vai fluir nela devido a essa DDP. Só que quando eu vou construir um resistor, eu preciso das características físicas. Como é que eu sei que o resistor que eu vou construir dá 5.000 ohms de resistência? Para isso, eu uso uma coisa chamada resistividade.
É outra fórmula que eu posso usar para calcular a resistência elétrica. A resistência elétrica de um resistor é ρLA. Aí eu tenho as características físicas do resistor. L, comprimento. A, área transversal. E ρ é a resistividade. Como é que isso aqui funciona, pessoal? Ó. Isso tem a ver com as características físicas do resistor. Para entender, primeira coisa, esse ρ, ele depende do material. Se você pegar um fio de cobre, ele tem um valor para ρ. Se você pegar um fio de ouro, ele tem outro valor. Que é o que vai dizer o quanto condutor é esse fio. Um fio de ouro, por exemplo, ele é muito mais condutor que um fio de cobre. É tanto que a galera que mexe com som automotivo de competição usa fios de ouro na confecção do som automotivo. Porque ele conduz muito melhor a eletricidade, vai ampliar a qualidade do som, né? Porque vai transmitir sem muita perda. Isso aqui, ó, mostra o quanto condutor é o equipamento. Tá? O quanto condutor é o equipamento. L é o comprimento. Quanto mais comprido o fio for, mais resistência ele vai apresentar. Porque o caminho fica mais longo, fica mais difícil de percorrer. E A é a área da seção transversal. Para entender essa área da seção transversal, imagine uma porta dessa daí, do auditório. Aí imagine o seguinte, que do nada aparece aqui 5 pitbulls, tudo doido para comer aluno. Aí ele sai aqui doido atrás de vocês. Geral vai sair para correr para a porta. Se a porta estiver completamente aberta, vai passar mais gente por a porta e com facilidade. Se tiver uma banda da porta fechada e ainda fechar mais aquele buraco ali, o nego vai se espremer, vai se bater de todo jeito e vai acabar dificultando a passagem dos alunos. Aqui é a mesma coisa. Quando você vai construir um circuito elétrico, você precisa ter ideia de quantos elétrons você quer que passe ali, naquele fio. Por quê? Porque o fio tem uma seção transversal. Se eu cortar o fio aqui assim, ó, essa área é por onde a eletricidade vai passar. E a eletricidade é carga elétrica. Se eu pegar um fio com a bitola fina e tentar passar muita corrente elétrica lá, essas cargas elétricas vão se bater, vão ter dificuldade de passar. E essa dificuldade de passar vira calor. Vira calor. Isso pode ocasionar vários problemas. Por isso, quando você vai fazer a instalação elétrica da sua residência, você precisa ter um profissional capacitado. Você vai lá, olha, na minha casa vai ter um ar-condicionado, uma televisão, uma geladeira, um ventilador e o resto é lâmpada. Aí o cara, não, compre o fio de 8. 8 milímetros, é a bitola do fio. O quanto ele é grosso ou fino. Aí você vai lá e compra o fio de 8, faz a instalação, fica beleza. Aí você ganha mais um dinheirinho, compra outro ar-condicionado, aí depois compra mais outro. Aí ao invés de ser uma geladeira, você bota mais um freezer também. Aquele fio de 8 não vai ser mais suficiente. Aí o que vai começar a acontecer? Ele vai começar a esquentar. Aí você vai pagar a eletricidade pelo uso dos equipamentos e vai pagar a eletricidade porque os fios estão esquentando. Sendo que ainda pode ocorrer um incêndio também.
Geralmente o seu disjuntor vai dar o sinal. Né? Você liga um monte de coisa, o contador baixa, poc, desliga. Ali ele está te dando um sinal que tem alguma coisa errada. Tem que rever essa tua instalação. Para não pagar por calor e para não colocar a tua residência em risco também. Estourar tudo lá. Beleza? Então, quando eu trato com resistência elétrica, eu tenho duas possibilidades. Medindo onde eu vou ligar ela e a corrente que vai passar, ou pelas características físicas, que eu posso chegar lá e medir a resistência. O resistor, né? Que é o material do que ele é feito, o comprimento que ele tem e a área da seção transversal. São essas duas maneiras que eu tenho de medir a resistência elétrica. Vai depender da questão, o que é que a questão te fornece. Contudo, os resistores, eles são elementos construídos. São construídos. E você não vai ter infinitos valores, não. Você tem uma tabelinha com os valores das resistências construídas pelas fábricas. Se você precisar de valores diferentes, você precisa de uma associação. Associação de resistores. Associação de resistores. Nessa associação de resistores, você tem duas possibilidades, né? Associar em série ou em paralelo. É duas formas diferentes de você ligar esses resistores. Você pode ligar em série, que é ligar um resistor após o outro. E aí pode ser o tanto de resistor que você quiser. Por exemplo, eu pego um fio, ligo uma lâmpada nesse fio e ligo outra lâmpada logo em seguida no mesmo fio. É uma associação em série. Quais as características dessa associação? A resistência total que isso aqui vai me fornecer é a soma R1 mais R2. É a soma das resistências. A corrente elétrica que vai passar por elas é a mesma. É a mesma. A DDP diferente. Cada uma sofre uma voltagem diferente, a não ser que eles sejam iguais os resistores. Principal problema de uma associação em série. Se um desses resistores aqui for danificado, o outro para de funcionar. Se eu tiver uma lâmpada, ou melhor, um conjunto de lâmpadas ligado em série, liguei 3 lâmpadas nessa mesma extensão. Fiz um varal de lâmpadas e liguei todas em série. Se uma parar de funcionar, as outras param de funcionar. O que acontece de interferência em uma, na outra também acontece. Sua mamãe liga o liquidificador, a televisão fica chiando. É porque está no mesmo circuito ali. Em paralelo, R1, R2. Você propicia 2 caminhos diferentes para a corrente elétrica. Quando você propicia esses 2 caminhos diferentes para a corrente elétrica, você está dizendo que, primeiro, a resistência total que essa ligação vai lhe fornecer é dada pelo produto das resistências dividido pela soma delas. Essa é a resistência equivalente em paralelo. Características dessa ligação. A DDP é a mesma. Em ambos os resistores, a voltagem aplicada é a mesma.
porém, a corrente é diferente. Essa corrente só vai ser igual caso os resistores sejam iguais. Caso contrário, se os resistores forem iguais. Caso contrário, essa corrente é diferente que passa em cada um deles. Principal vantagem, um é independente do outro. Se eu ligar o interruptor, vamos supor que quando eu ligo o interruptor, acende essas lâmpadas aqui todas. Ó. Elas, se for assim, elas são associadas em paralelo. Tem duas queimadas aqui, mas as outras estão funcionando. Se elas fossem ligadas em série, se uma delas quebrasse, as outras parariam também. Tá? Então, a principal vantagem da associação em paralelo é essa. É que se uma fica danificada, um resistor se danifica, o outro também vai continuar funcionando sem problema nenhum. Para entender isso, é isso aqui. Ó. É um caminho. Imagine que você quer sair do ponto A para o ponto B. Aí você tem duas pontes para passar só. Se uma ponte dessa quebrar, você consegue chegar no ponto B? Não. Essa é a associação em série. Quero sair do ponto A para o ponto B. E eu tenho as duas pontes de novo. Só que uma das pontes fica num caminho, a outra fica no outro. Se essa ponte aqui quebrar, basta eu vir por aqui. Eu vou continuar chegando lá. Essa é a vantagem da associação em paralelo. É o fato que você consegue manter o outro resistor funcionando, mesmo se um deles for danificado. Um exemplo desse tipo de ligação aqui, ó, é o fusível. O fusível é um caminho único para a corrente elétrica entrar nos equipamentos. Se tem uma sobrecarga, se tem algo que possa danificar o equipamento, danifica o fusível. E aí a corrente elétrica para de passar, o equipamento para de funcionar. Aí você vai lá e substitui uma pecinha de 30 centavos, 50 centavos, e não tem um prejuízo maior. Beleza? Aqui nós temos as duas associações. Interessante falar dos resistores, é que você tem resistores fixos e você tem resistores variáveis, que são chamados de reostatos. Esses resistores variáveis a gente encontra muito, principalmente onde? Volume de som e ventilador. Quando você coloca o ventilador no 1, se for o mais lento 1, né? Tem ventilador que é o contrário. Né? Se um for o mais lento, ali é a maior resistência que você tem. É ali. A resistência está alta, está passando pouca corrente, o ventilador gira devagar. Você bota no 3, diminui a resistência elétrica, você está diminuindo a resistência elétrica, porque o botão é um resistor. Você só ajustou a resistência elétrica para a resistência menor, passa mais corrente, o ventilador gira mais rápido. Mesma coisa o som. Você gira o botãozinho do volume lá, aumenta o volume, porque você está diminuindo a resistência à passagem da corrente elétrica. Aí chega mais corrente elétrica, o volume aumenta. O outro resistor importante é o LDR. Resistor LDR. Light Depend Resist. Né? Resistor dependente da luz. Os postes de iluminação pública têm esses bichinhos aqui. Ó. Tá? Não é um tiozinho que quando fica de noite aperta lá para os postes ligarem, não. Aperta o interruptor para eles ligarem, não. Tem um LDR. O que é esse LDR? Quando você tem luz incidindo nele, a resistência elétrica dele sobe. Sobe tanto que não deixa a corrente elétrica passar e apaga a luz. Por isso que de dia o poste fica apagado. A luz está incidindo, o resistor depende da luz, a resistência do resistor sobe até que a corrente para de fluir e a lâmpada apaga. Quando escurece, que a luz para de incidir, a resistência elétrica diminui, deixa a corrente passar, a lâmpada acende. Tá certo? Isso funciona com base no LDR. É por isso que quando está muito nublado, vai ter uma tempestade, escurece, 4 horas da tarde fica parecendo que é 6.
as lâmpadas dos postes acendem. Porque para de incidir luz no LDR. Se você chegar num poste desse aí, identificar onde é o LDR e apontar um laser para ele, o poste apaga. Desligou o laser, o poste acende. Por quê? Porque ele é um resistor que depende da incidência de luz. Tranquilo? Então, com isso, nós encerramos aqui a parte de resistores. Para encerrar a parte de eletricidade, só falta falarmos sobre capacitores e leis de Kirchhoff. E aí fica faltando magnetismo, mas em uma aula a gente termina. E na próxima aula vamos fazer exercícios sobre essa parte aqui, tá bom? Valeu! Vamos lá, pessoal. Cadê a galera? Pessoal, boa noite, né? A gente está hoje encerrando as nossas aulas de forma presencial, pelo menos a minha disciplina, tá? A Ananda pediu algumas aulas aí que faltavam para o próximo mês, né? Para algumas outras disciplinas estavam com conteúdo um pouco mais atrasado, né? A minha, como já estava bem adiantada, eu consegui passar para vocês, né? A parte mais teórica. Então vai dar para a gente encerrar hoje. Então hoje eu trouxe aqui para vocês uma revisão, tá? O que vocês precisam prestar atenção, algumas dicas. Mas, pessoal, embora eu não esteja mais, a gente não esteja mais presencialmente, né, nas aulas, eu vou ficar à disposição de vocês, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida ainda, estiverem estudando em casa, estiver precisando de alguma explicação, pode entrar em contato comigo, tá? Eu vou ter o maior prazer do mundo de responder, tirar a dúvida de vocês, tá certo? Importante, gente, é estudar, ler textos em espanhol para você adquirir um vocabulário bom. Então vamos lá, vamos começar com a primeira dica, né? Observe o contexto. Às vezes, a gente tem uma mania de, quando a gente está vendo algum texto em outro idioma, alguma frase, e a gente se depara com uma palavra que a gente não conhece, a gente desiste, às vezes, de traduzir aquela frase, né? Sendo que, no caso da língua espanhola, gente, é muito parecido com o português o contexto. A estrutura da frase, né? Então não é uma palavra que vai destruir todo ali o significado daquela frase, todo o contexto. Então, observem melhor o contexto. E quando se fala em observar o contexto, não é só o texto escrito, não. Observem as imagens, as fontes, de onde é aquele texto. Isso influi muito. Nós estamos falando de língua espanhola. É uma língua que ela é materna e é oficial em 21 países. É falado por mais de 500 milhões de pessoas no mundo. É o segundo idioma mais falado do mundo em número de nativos. Tá? É claro que o inglês e o mandarim, né, eles estão ali na frente em relação a quem estuda a língua, né? Quem se profissionaliza naquele idioma. Mas de língua materna, primeiro é o mandarim e segundo é o espanhol. Tá bom? Do mundo. Então, existem muitas variações, muitos contextos. Cada país tem uma cultura que vai influenciar, sim, na produção de textos, argumentações, informações da língua espanhola. Preciso, professor, me preocupar com cultura? Precisa. O Enem, ele é, antes de mais nada, um observador do candidato se ele conhece a cultura. Principalmente quando a gente fala de língua estrangeira. Então é muito comum que caiam textos falando sobre Peru, por exemplo. Esses textos que falam sobre os países da América Latina, né? Mercosul é um tema muito importante e é muito debatido. E a gente vai ver lá na frente, na aula de hoje, um textozinho que fala mais ou menos sobre isso. Tá bom? Ok. Leia as perguntas antes do texto. Lembram daquela aula que eu falei com vocês
sobre quebrar a estrutura lógica de como é que eu resolvo as questões, lembro não, professor. Dá uma olhadinha lá, tá gravado, tá no YouTube, volta lá aquela aula, assiste ela direitinho, eu expliquei para vocês passo a passo como é que vocês podem fazer no Enem. Vocês concorrem no Enem contra vocês mesmos e contra o tempo. Isso é fato. É o tempo. Aí o tempo vem o nervosismo, vem várias coisas. Então, gente, não deixem para fazer a prova de língua espanhola por último. Faça primeiro. Porque aí você já se livra daquelas 5 questões, né? Que são importantíssimas, inclusive, para o coeficiente final. Então, leia as perguntas antes do texto. As perguntas vão estar em português, vai esclarecer, porque vai estar no nosso idioma. Vocês vão ter uma ideia do que o texto está falando, porque as perguntas, né, o enunciado em português, é um resumo do que é o texto. E é ainda mais, é o que vai ser pedido na questão, é o que vocês vão precisar encontrar. Então façam isso. Leiam as perguntas, aliás, leiam o enunciado em português, as perguntas, e aí vocês vão para o texto, porque vocês vão mais objetivos. Tá bom? Se fosse em tempo normal, se estivesse fazendo uma prova hoje, vocês têm tempo, aí sim, lê, relê, lê 1000 vezes o texto para ir para as questões. Mas, como nós estamos trabalhando com tempo, vai primeiro para o enunciado, perguntas e depois o texto. Tá bom? A dica 3 é dúvida. Defina a palavra dentro de seu contexto. Isso aqui é basicamente a mesma dica da primeira, mais voltado para o léxico, né? Para a própria palavra. Às vezes a gente empanca numa palavra e essas palavras aí a gente pensa, perdi a frase. Mas não, tenta encaixar no contexto que dá certo. Tá? Não entre em neuras de falsos cognatos. Não são todas as palavras da língua espanhola. É uma base de 5% da língua espanhola que é falso cognato. O resto é tudo igual ao português. Então, assim, não tem para que ter medo. Cuidado com os falsos amigos. Aí nós temos alguns exemplos. Gente, outra coisa. Talvez o Enem não cobre questão direta assim, contra o falso cognato, que eles também podem chamar de heterossemânticos, né? Falsos amigos, como a gente aprendeu na escola. Mas é muito comum que apareçam essas palavras em textos. E aí, para você interpretar bem, você precisa conhecer alguns, né? Então, aí nós temos alguns exemplos. Esposa, por exemplo, não é esposa, são algemas em espanhol. Não me perguntem o porquê, gente. Evolução histórica da língua. Né? Débil é fraco. Acho que todo mundo aqui já viu aquela expressão. Débil mental. Pejorativa. Horrível, arcaica, mas que existe, né? E vem daí, do espanhol. Mente fraca. Escoba, que em espanhol em português é vassoura. Vassoura em espanhol a gente chama de escoba. Experto significa especialista. Essa palavra aparece muito porque a maioria dos textos do Enem são textos de cunho científico, pesquisas, né? Então, é muito comum que apareça essa palavra experto. Flaco, magro. Salsa é molho. Não é a dança, salsa. Tá? É molho. Todo tipo de molho eles chamam de salsa. Molho de pimenta, salsa de chile. Certo? Então, tudo é salsa, todo molho. Listo. É quando eu digo assim, pronto. Estás listo? Estás pronto? Estou listo. Estou pronto. Preparado. Tá? É outra palavra também comum aí. Outras. Exquisito. Pode ser algo gostoso, saboroso, primoroso. Uma comida, ela é exquisita. Quer dizer, depende da comida, né? Mas se ela for gostosa, ela é exquisita em espanhol. Beleza? Esquisito mesmo, professor, então. Aquele cara é esquisito. A gente diz assim, aquele tipo é raro. É raro. Raro. É esquisito.
Rato é um momento, né? Um rato, por favor, um momento. Um ratito, um momentinho. Lembrando que rato mesmo, animal é raton, tá? Largo é longo, tá? Serve para, por exemplo, que dia largo, que dia longo, né? Que dia comprido, é largo em espanhol, tá? E largura, ancho, em espanhol a gente chama ancho, ancho, beleza? Reto, reto é desafio. Te invito a um reto, te convido para um duelo, um desafio. Escritório é a mesinha que a gente escreve, serve para escrever, o escritório, beleza? É a escrivaninha, né, como a gente chama aqui. Férias, não são férias, é uma feira, várias feiras, né, plural de feira. Férias. E férias, de descanso, vacaciones. Vacaciones. Gente, aqui só são algumas, tá bom, dos heterossemantes, que eu não quero que vocês entrem nessa pilha de ficar tentando decorar todos, aprender. Pelo contexto a gente consegue entender, tá bom? Façam isso. Fiquem tentando traduzir. Oficina é o escritório, português. Oficina, por exemplo. A minha irmã maior trabalha em uma oficina. Minha irmã mais velha trabalha no escritório. E aí, se eu quiser dizer oficina, oficina mecânica, oficina de artes, como é que eu digo? Eu chamo de taller. Taller. É um taller mecânico, é um taller de artes, tá bom? Carpeta, pasta de guardar documento. Sítio, pode ser lugar ou pode ser site, tá? Sítio. Pasta, serve para qualquer tipo de massa, massas. Também serve para chamar macarrão, né, dependendo do país. Mas México, países do centro também, eles usam pasta para macarrão. Saco é paletó, a parte de cima, né, do terno. Saco, tá? Sucesso, sucesso, parece sucesso, né, de logro, mas sucesso em espanhol é acontecimento. O que sucedeu? O que aconteceu? Tá bom? Todavia, em português tem uma ideia de contrariedade, né, de porém, mas em espanhol é um advérbio de tempo, significa ainda. Não, passou. Passou. Advérbios. Falamos nessas últimas aulas, né? Aqui alguns exemplos, ó. Advérbio de tempo. Ahora, agora. Ayer, ontem. Anteayer, anteontem. Anoche, ontem à noite. Pronto, em pouco tempo. Pronto. De pronto, prende a luz. De repente, se acende a luz. Pronto. Hoy, hoje. Manhã, manhã, período de tempo, ou amanhã. As duas formas, tá? É manhã. Temprano, cedo. Não tem tarde, não. Ah, porque tarde é igual. Tarde. Mesmo jeito que em português. Mientras, enquanto, e depois, depois. Exemplos. Deixa eu ver se dá para ler direitinho aqui. Anoche salimos com os amigos. Ontem à noite saímos com os amigos. Mientras trabajaba, mi novio me esperaba com um té. Me preparava um té. Enquanto trabalhava, meu namorado me preparava um chá. Lembrando, gente, que novio ou novia em espanhol é namorado ou namorada, tá? Aí nós temos advérbios de lugar, né? Abaixo, abaixo, alrededor, ao redor, arriba, acima. Se ele tiver entre exclamações, gente, não esqueçam. Ele não vai ter sentido, mas pode até dar-se a entender. Mas ele significa mais um viva, tá? Uma comemoração. Cerca, perto,
delante, diante, detrás, atrás, e lejos, longe. Vive muy cerca mío, mora muito perto de mim. Vive muy lejos daqui, mora muito longe daqui. Lejano, gente, distante, vem de lejos. Longe, lejano, distante. Advérbios de quantidade, nós temos aí alguns exemplos. Casi, quase, mucho, muito. Mas, com acento, é o mais de quantidade, né? Mais, menos, menos. Não sei porque que eu coloquei. É igual. Pouco, pouco. Muy, que também tem a mesma tradução. Eu acho que eu já falei sobre isso numa aula. Qual a diferença? Se não lembram, o mucho eu uso com verbos ou com substantivos para dar quantidades, tá bom? Para quantidades. Aqui tem muitas silhas, muitas cadeiras. Muitos ar-condicionados. E assim por diante. E o muy é para intensificar. Muy bello, muito belo. Muy triste. Muy tarde. Muy temprano, muito cedo, muito tarde, tá bom? Para dar intensidade. Um para intensidade, o outro para quantidade, tá bom? Bastante, bastante. Ademais, além de. Essa palavrinha aqui, ó, é muito comum de aparecer como conectivo em alguns textos, tá? É início de parágrafo, ele sempre aparece. Ademais, é da ideia de adição de elementos, né? Além disso, tá bom? En el verano hay que beber mucha água. No verão tem que beber muita água. Se siente muy cansado, com advérbios ou adjetivos, para dar uma intensidade a esse advérbio ou ao adjetivo, tá bom? Dica 7. Nós temos alguns verbos importantíssimos, inclusive, primeira ou segunda aula, que deve estar também lá no YouTube, dê uma revisada, tá? Fala sobre esses verbos, tá? Porém, esse aqui, ó, a gente não viu ele, tá? Esse que é composto e é muito comum de aparecer. Ó, quando vocês virem esse tipo de frase, esse tipo de formação de frase, aliás, é bem simples. Vou explicar aqui para vocês resumidamente, ó. Eu vou unir esse aqui, gente, é o verbo haver, tá? No presente. E aqui pode ser qualquer verbo no particípio. Como é que um verbo está no particípio, professor? Quando ele está terminado em ado ou ido, né? Por exemplo, vamos usar o verbo amar. Particípio de amar, amado, né? Então, yo he amado, tu has amado, él ha amado, hemos amado, habéis amado e han amado. Essa formação é muito comum de aparecer em espanhol, em textos. Eles usam muito também na fala. Por quê, professor? Porque ele dá uma ideia de um passado recente, tá bom? É o passado simples do português, só que é um passado recente. Em português, a gente só usa eu amei, tu amaste, ele amou, amamos, amastes e amaram. Passado simples. Mas no espanhol, eles dividem esse passado simples em dois. Um recente e um mais distante. Esse aqui é o recente, onde ele usa o verbo haver e um particípio. Poderia ser outro verbo, poderia ser beber. Particípio de beber. Bebido. Yo he bebido. Tu has bebido. Dá uma ideia de um que você bebeu há pouco tempo. Tradução, professor. Eu bebi. Eu amei. Tá bom? A tradução é a mesma. Só que, em espanhol, eu uso para passado recente. Eu poderia dizer, yo he bebido água
todo el dia. Como eu também, se foi recente, né? Como eu poderia dizer também que eu bebi água todo el dia. Tá correto. Mas existem essas duas formas, tá? Muita gente fica se perguntando o que seria, né, esse verbo auxiliar aqui, ó, junto do principal, e às vezes se perde na tradução. É bem simples, é só o passado, tá bom? Ele indica o passado do verbo principal. Só isso. Aqui nós temos alguns exemplos de verbos que são um pouco diferentes do português. Decir, verbo dizer. Dizer. Aí nós temos... eu acho que está trocado. Está trocado. Confusão foi essa que eu fiz no slide. Está trocado total, ó, gente. Decir é aqui, tá? Eu dije, eu disse. Ele dijo, ele disse. Em português a gente usa a mesma forma. Em espanhol é diferente. Eu dije e ele dijo. Eu disse, ele disse. Agora, querer. Eu quise, eu quis e ele quis. Eu quise e ele quiso. Tá? Outro exemplo. Tener, verbo ter. Eu tuve, eu tive. Ele teve. Esse difere em português, né? Eu tuve, ele tuvo. E o verbo saber. Eu supe, ele supo. Eu soube, ele soube. Só alguns exemplos de verbos que variam muito, né? Um pouco diferentes do português aí. Ok? Dica 8. Conjunções. Os conectivozinhos aí. Concessão a um que. Parece muito. A um que significa embora. Né? Por exemplo, te ajudarei a um que não lo mereças. Te ajudarei embora, ainda que você não mereça. Embora você não mereça. Concessão de tempo. Mientras ou enquanto. Mientras Carlito veía la tele, mientras Anita estudiava. Carlinhos via a televisão enquanto Anita estudava. E enquanto? Logo que ou com relação a que. Por exemplo, enquanto termine o exame, me fui a casa. Assim que terminei o exame, fui para casa. Essas conjunções também a gente falou muito, né? Do Y e do E. Embora, gente, só reforçando, no Enem não se cobre gramática direta, vocês vão ver isso aqui em textos. Então é bom que vocês saibam o porquê, né? Dessa situação para interpretar melhor. Quem for fazer vestibular tradicional, aí pode revisar todas as aulas, que eles cobram gramática, muita gramática. Se tiver 10 questões, 7 é gramática. Certeza. Calma, Nanda. Então, gente, o Y no espanhol, ele é a regra geral. Ele é como se fosse o nosso E do português. Maria e Juan. Aí eles usam o Y, tá bom? Em regra geral. Em alguns casos ele vai usar E, igual no português. Que casos são esses? Quando a palavra seguinte começar com HI ou com I tônicos. Então, ó, hijos e padre. Filhos e pais. Então, ó, filhos e pai. Regra geral, usou o Y. E aqui, padres e hijos. Eles usaram o E, porque a palavra seguinte começa com HI. Tá bom? Isso também pode acontecer. Tem gente que se confunde e não entende o porquê. É só isso. Começou com HI ou com I tônico, aí eles têm que mudar para I. Tá bom? Heterogenéricas. Nós também falamos sobre heterogenéricos. O que é isso, professor? Gêneros diferentes. Em que? Relação aqui ao português e ao espanhol. Então,
Algumas palavras em português são femininas, em espanhol são masculinas e vice-versa. Tá bom? Algumas. Por exemplo, sal, em espanhol é feminino, la sal. Sangue, la sangre. Costumbre, la costumbre. Legumbre, la legumbre. E aí, nós podemos identificar, todas as palavras que terminarem em umbre serão sempre femininas, tá bom? Ao contrário aí, do português feminino e no espanhol masculino. Nós temos desordem, que é el desordem. Árvore, né, que é árbol, em espanhol é el árbol. Origen, que é el origen, a origem. E paisaje, paisaje, que é a paisagem em espanhol, ou paisagem. Gente, outra dica é que todas as palavras que terminarem com AR ou com OR também são masculinas em espanhol. Pronto. Agora, gente, só reforçando. Quem for fazer vestibular tradicional, cai. Certeza, viu? Heterogenérico, heterotônico e heterossemânticos. Tem que estudar. Enem eles vão cobrar não, direto não. Só se esse ano eles sacanearem e cobrarem. Mas assim, a gente nunca sabe, né? Porque como tá tão indeciso as coisas, às vezes muda, às vezes não muda, né? O Enem do ano passado já mudou algumas coisas. Mas a gente torce que permaneça a mesma estrutura, né? A palavra linguaje tem o mesmo gênero que origen, né? El lenguaje, masculino, el origen. As demais são femininas. La sal, la sangre, la miel. E aqui, por último, são os heterotônicos. Os heterotônicos, gente, diferem a tonicidade. A sílaba tônica é diferente. Isso aqui não cabe a gente se aprofundar agora, tá bom? Mas eu vou deixar aqui no slide para quando vocês quiserem dar uma olhada depois, tá? Em vestibular tradicional cai, certeza. Inclusive eu estava acompanhando uns alunos meus do São Lucas uns anos atrás, e aí a gente, uma noite antes, né? Lá no hotel, me disseram, professor, dá uma revisão aí da prova e tal. Pode ser que... Aí está bom. A gente estudou muito heterotônico, muito. Passou a noite estudando heterotônico. Caiu umas 2 questões de heterotônicos. Então, assim, valeu muito a gente ter revisado, né? Porque eles costumam cobrar muita gramática. E eu não acho justo, porque aqui é pronúncia. Aí você cobrar a pronúncia dos alunos, saber sílaba tônica de palavra, é um pouco puxado, né? Sendo que a gente não tem a vivência do espanhol durante a nossa vida, né? Escolar. Ok? Esse slide, gente, também vai ficar com vocês. Vocês darem uma revisadazinha aí. Tá bom? Opa! E aí eu trouxe aqui uma prova, tá bom? De quando ainda não era unificado com o Enem. Uma prova da UESP, de espanhol. O texto é um pouquinho grande, mas as questões são todo o texto é para todas as questões. Um texto só para todas as questões. Tá bom? Vamos lá, tentar resolver ele. Diz assim, espanhol no Brasil. Nadie puede negar em nossos dias a importância e a pujança que a língua espanhola ha alcançado em todo o mundo. Aí vocês perguntam, e o que é pujança? Força, tá? A força, a intensidade. Tá bom? É uma palavrinha só, às vezes, que a gente não entende na frase, né? Vocês querem perder a frase toda, mas dá para entender. Pero, de modo muito especial, o espanhol ha desenvolvido, a lo largo de estos últimos años, una fuerza expansiva en una nación de dimensiones continentales como Brasil, que, devido precisamente a su extensión geográfica, se encuentra rodeada por países que hablan español, como Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Está dizendo que, nessa época aqui, o espanhol estava começando a adentrar
aqui no Brasil em forma de conhecimento mesmo nas escolas e tal. Talvez vocês não lembrem, muitos de vocês, mas o espanhol ele veio entrar mesmo no currículo das escolas como língua obrigatória, né, como língua estrangeira moderna, lá para o final dos anos 2000, assim, lá em 2007, 2008, por aí. Tá? Eu mesmo vim estudar espanhol, já estava lá no 3º ano, escola pública. Escola particular, um pouco mais cedo, já tinha começado. Então ele está falando aí da importância que é estudar espanhol no Brasil, haja vista que nós estamos rodeados de países que falam espanhol. No solo, ou seja, não somente, o hecho geográfico, o fato geográfico tem sido determinante. Las relaciones políticas y económicas que se vienen estableciendo entre los países da América del Sur, o Mercosul, en un mundo cada vez más globalizado, han ampliado aún más se cabe los horizontes de espanhol em Brasil. Ou seja, não apenas pelo fato geográfico, né, nós estávamos tão próximos, países de língua espanhola, mas também a questão econômica e política, né, que influencia muito, como o Mercosul, por exemplo. Aí está aí a importância, né, de se aprender a língua espanhola. Criando a necessidade de hablar, conhecer o espanhol entre quienes tienen o português como língua materna. Ou seja, criando a necessidade de falar, conhecer o espanhol entre quem tem o português como língua materna, que é o nosso caso. A convivência das duas línguas, as duas línguas próximas, de um ponto de vista estrutural e léxico, permite um grau de intercomunicação relativamente elevado entre os falantes, de uma e de outra. Em especial, em diversos estados do sul do Brasil. O que é que ele está querendo dizer aí? Que mesmo, né, que essa coincidência, né, das duas línguas serem tão próximas, quer seja de um quer seja de um ponto de vista estrutural, ou seja, de como é que a gente forma as frases, que é basicamente a mesma forma, como o léxico de palavras, né? Diferente do inglês, né? Que o inglês é bem diferente, a estrutura de formação, a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Principalmente onde? No sul do Brasil. O que levou à aparição de uma língua espontânea de intercâmbio comunicativo. Ou melhor, de uma perspectiva mais técnica, um dialeto ou uma fala, que responde popularmente ao nome de portunhol. Todo mundo aqui já ouviu falar em portunhol, não já? Então, portunhol seria o quê? A junção do português e do espanhol, né? A tentativa de se falar português ou espanhol, muitas vezes dá certo, outras não, né? Mas é a tentativa. Então, por isso a fulano está falando portunhol ali, ele está se virando, né? Está se comunicando. Isso é o portunhol. Em geral, se diz que qualquer indivíduo brasileiro ou hispano-falante que, sem um domínio pleno de outra língua, quando está falando, insere inconscientemente ou conscientemente términos ou expressões que pertencem ao seu próprio idioma, chegando a misturar um com o outro, e aí você está falando o portunhol. Muitas vezes, muitas pessoas que viajam para a Argentina, Uruguai, Paraguai aqui, que nunca estudou espanhol, né, chega lá e ele tem que se virar. E aí ele tenta jogar algumas palavras em espanhol, mas uma hora ou outra ele não vai saber que palavra é que ele vai usar, e ele vai acabar usando português para tentar se comunicar. Ele vai usar a língua dele. E aí ele vai estar falando portunhol. Essa mescla, né? A princípio se tratava de um recurso de urgência, surgido espontaneamente em todo falante de língua estrangeira, que necessita se comunicar. E que, no caso do idioma tão semelhante, é consciente o fato de que, se está conseguindo falar de forma completamente correta a outra língua, português ou espanhol, muito provavelmente alcançará o objetivo comunicativo. Seu interlocutor vai entender perfeitamente o que se está querendo expressar. Naquele caso de urgência, tá? Como a intercomunicação se produzia por ambos os lados, a tolerância com essa interlíngua é muito ampla. Ou seja, tanto eles tentavam fazer isso quando vinham para o Brasil, como a gente faz quando vai para lá, né? Alguns fazem quando vai para lá. Então, nesse caso aí é aceitável. É grande, né, o texto. Está terminando.
E mais, se sabe inclusive que organizadores de pessoas tão versadas em letras como poetas e escritores de nacionalidade brasileira e hispano-americana reivindicaram não o uso, não restringiu, mas sim o cultivo do estudo do portunhol como língua de intercâmbio e de plena vigência na comunicação habitual de pessoas que moram em zonas de fronteira no sul do Brasil com outros países de fala hispânica, onde chegará a alcançar uma grande vitalidade. Esses escritores, entre os que se encontram Chico Sá, Douglas Guedes, Roca Reines, chegaram a publicar textos em portunhol e, em dezembro de 2007, promoveram uma manifestação a favor do portunhol, durante o primeiro encontro interfronteiras de do portunhol selvagem, celebrado em Assunção, no Paraguai, e ao que se uniram outros escritores hispano-americanos como Aurora Bernardini, Santiago Latti e Fabian Casas. Por fim, mas aprender um idioma não representa apenas uma mera questão cultural ou poética. A exigência da contemporaneidade nos impõe, nos indica que não basta comunicar-se em portunhol. Falar espanhol corretamente, saber o espanhol, se transformou no dia de hoje uma necessidade que pode garantir a muitos um posto de trabalho ou, em caso de você já tê-lo, que pode proporcionar uma ascensão dentro da planilha de uma determinada empresa. É claro, né, se você coloca no currículo que você tem um segundo idioma, né, que você sabe falar espanhol, inglês, é muito válido, né? Você tanto pode conseguir essa vaga na frente de alguém que não sabe, como você pode ser promovido também, né, de alguma forma. Ok? Questões. Uma vez lido o texto em sua totalidade, podemos afirmar que a alternativa que melhor expõe o conteúdo do mesmo é esse tipo de questão aqui, pode ter certeza que não é nem cai. O que é que o texto está querendo dizer? Qual é a opinião do autor? Qual é o conteúdo desse texto? Nesse caso aqui, o que é que o conteúdo do texto está expondo? Se trata de um texto que defende o uso e o cultivo do portunhol como língua de intercâmbio cultural entre brasileiros e hispanohablantes. Sim, foco do texto, é defender o uso e o cultivo do portunhol. B. Estamos diante de um texto em que o autor critica o espanhol que falam os brasileiros, essa mistura do português e espanhol. Existe uma crítica no jeito que o brasileiro fala o espanhol, essa mescla? Não, né? C. Se trata de uma visão negativa do ensino de espanhol no Brasil, que dá lugar a uma língua espanhola corrompida. Também não, né, gente? O texto defende a importância de um conhecimento real da língua espanhola que supere o mero intercâmbio comunicativo, ou seja, que supere o portunhol. Ele defende que a gente aprenda de fato o espanhol de verdade, ou só o portunhol? No texto diz que é para a gente aprender o quê? O espanhol de verdade, né? Se trata da proposta de criação de uma nova língua poética unificada, o portunhol, para escritores brasileiros hispanohablantes. Uma criação de uma língua. Não tem como, né, gente? Onde é que nós vemos, não digo resumo, mas a conclusão de um texto, o ponto de vista do autor, o que o texto de fato está querendo dizer em poucas palavras, no final. Vocês fazem isso na redação, né? Vocês concluem sempre no final. Então aquela questão ali estava aqui, onde ele diz assim, falar espanhol corretamente, saber espanhol se transformou em uma necessidade, tá? Então não é só o portunhol, mas sim o espanhol de verdade. Opa! E aí nós temos aí a letra D. O texto ele defende isso, tá bom? Segundo as informações que aparecem no texto, o conhecimento da língua espanhola no Brasil é importante porque todo mundo detesta esse tipo de questão, eu adoro. Porque dá para confirmar. Né? Você vai testando aí, depois você olha lá o gabarito e acerta, é bom demais, sensação ótima. Vamos lá.
Segundo as informações lá que a gente viu no texto, a língua espanhola no Brasil é importante por quê? Devido à sua dimensão geográfica, o Brasil é fronteira com vários países hispanohablantes? É. A um está correto, não está não? Os acordos políticos e econômicos do Mercosul levam, né, um intercâmbio maior entre o português e o espanhol? Sim, no texto também fala isso, não fala? Favoreceria os encontros culturais entre poetas de língua portuguesa e espanhola? Não é o foco do texto. Ele citou que alguns autores se juntaram e tal, né? Mas não é bem o foco, né, do ensino do espanhol no Brasil, por que é importante. No contexto atual, dominar uma língua estrangeira, e em especial o espanhol, pode garantir um posto de trabalho? Sim. Se enriqueceria o portunhol, ou o portunhol com novos términos e expressões provenientes do espanhol. E o português? Se fosse nesse caso, estava focando na língua portuguesa, né? Mas até aqui, ó, não condiz, né? Então, 1, 2 e 4. B, né? Letra B. Ok? Adiante. Com relação ao portunhol, segundo o que se indica no texto, é correto afirmar que o portunhol, agora, pode ser considerado como um tipo de língua espontânea que surge ali tentando se comunicar, espontâneo? Sim. O que é uma língua não espontânea? É uma língua que tem estrutura, que tem todo um estudo ali, né, centralizado nela, uma gramática, tem, enfim, língua portuguesa, espanhola, enfim. Mas a portunhol não. Então ele é uma língua espontânea. 2. Tecnicamente, não seria uma língua, mas sim um dialeto ou uma fala? Sim, né? Não é uma língua. É só um dialeto, só uma tentativa de comunicação. 3. Se trata de um recurso de urgência comunicativa que desenvolve cada falante? É ou não é? É um recurso de urgência para se comunicar? É. Somente se dá entre os hispanohablantes que não conhecem bem a língua portuguesa. E os brasileiros que não conhecem bem o espanhol? Né? Então, aqui ele priorizou só os hispanohablantes. Então, não. E a quinta. Recorrer ao portunhol é algo pouco comum em regiões de fronteira, como forma de intercomunicação. É totalmente contrário, né? É muito comum. 1, 2 e 3, letra A. Ok? Deu para entender aí? Qualquer dúvida, pessoal, perguntem, tá? No 5º parágrafo do texto, se alui o conceito de interlíngua. A gente vai já voltar lá. Acerca dele, nós podemos afirmar que impede muitas vezes a interpretação adequada do que se pretende comunicar, no sentido em que é usado o conceito no texto, não se refere exclusivamente à relação espanhol-português. Essas duas aqui, gente, estão erradas por quê? Impede muitas vezes a interpretação adequada. Lá diz que eles conseguem se comunicar muito bem naquele momento ali, né? Dá certo. No sentido da interlíngua, tá? Do portunhol, no caso. E aqui na letra B, exclusivamente nessa relação. Ó, no sentido em que é usado o conceito no texto, não se refere, pelo contrário, se refere só ao português e ao espanhol. E aqui ele está dizendo que não se refere, então também está errado. No caso desse texto, é só o português e espanhol. C. A intercomunicação apenas se assegura por parte de quem fala, não necessariamente de quem escuta. Faz nem sentido também essa letra C, né? Absurda. D. A tolerância do uso da interlíngua, no caso do português e espanhol, no Brasil, se amplia, cresce. Ou seja, está sendo mais permitido, está abrangendo, né? Não está ficando só nas regiões sul, né? Isso aqui está correto. A interlíngua é um fenômeno que se produz exclusivamente na região sul do Brasil? Não. Até porque não é só o sul que faz fronteira com países hispano-hablantes, né?
Ok? Quinta. Com respeito a Chico Sá, eu vou fazer só até essa. Tem outras aí, mas eu vou deixar vocês fazerem, tá? Aí só envio o gabarito, pra vocês conferirem. Com respeito a Chico Sá, é correto afirmar que Chico Sá é aquele moço lá que a gente viu no finalzinho do penúltimo parágrafo. Deixa eu... Aqui, ó. Esses escritores, dentre os que se encontram Chico Sá, chegaram a publicar textos em portunhol. E aí, eles promoveram uma manifestação a favor do portunhol, né? Bom, lembrando quem é ele. Sobre ele, se trata de um escritor hispano-americano. Ele é hispano-americano? Não. Tem outros hispano-americanos lá que se juntou a ele. Aurora Bernardini, tem enfim, tem outros lá, né? Mas ele mesmo não era hispano-americano, não. Participou do primeiro encontro Interfronteiras do Portunhol Selvagem? Participou. Se manifestou a favor do uso e o cultivo do portunhol? Sim. Publicou texto em portunhol? Publicou. Discrepa. O que é discrepar, professor? Discrepar é tipo desprezar, rejeitar a opinião de outros escritores como Santiago Latti? Não, pelo contrário. Esse aqui ele era hispano-americano e ele se juntou, né, nesse encontro para promover o cultivo da língua espanhola, do portunhol, né, junto com o Chico Sá. Então ele não rejeita a opinião dos outros escritores, ele acolhe, né? 2, 3 e 4, letra C. Beleza? Eu vou deixar aqui, pessoal, essas questões para vocês fazerem, tá bom? Tá terminando nossa aula. Mas aí, antes da gente terminar, como é a nossa última aula, é claro, a gente não poderia deixar de se despedir, né, de alguma forma. Quero deixar aqui uma mensagem para vocês, mas eu quero que vocês participem. Vocês estão calados o tempo todo, mas dessa vez eu quero que vocês falem. Pode ser? Estão com sono, com fome? Só um pouquinho, gente. Aí eu vou deixar essas questões pra vocês fazerem, tá? Eu vou mandar só o gabarito. Vocês confiram. Tem mais 4 questões. Beleza? Então vamos lá. Eu vou ler. E a partir da imagem vocês interpretam. Me dizem o que é. Vamos lá. Estamos lhe dando um... O que é isso aí? Hã? Ah, aí, tá vendo como vocês falam? Tudo bem, chá de cadeira. Para você não... Que ditado popular é esse? Que expressão é essa? Identificaram? Não entrar pelo cano. Tudo bem. Essa mensagem, ela é uma... Mão na roda, eu escutei lá no fundo. E não serve para... Hã? Ah, encher linguiça. Diariamente surgem problemas. Às vezes nós temos de descascar abacaxi. Bora, meu povo, fala. Tem medo não. Se errar, a gente faz de novo. Ou até... Que imagem, né? Deixa mais um pouquinho para vocês apreciarem. Mas antes de chorar pelo leite derramado e para você não ser pego de calça curta. Tem um ditado aqui que entrega a idade, sabia? O melhor ainda é andar na linha. Evitar o retrabalho é muito simples, é só acertar a mosca. Não é nada simples às vezes, né? Trabalhe sem procurar
cabelo em ovos. Já ouviram essa expressão? Problemas, né? E sem fazer tempestade em copo d'água. Às vezes você encontra um ou uma mala sem alça, né? Dando uma de João sem braço. Tentando te colocar minhocas na cabeça. Trabalhe com certeza, sem chutar o balde. Às vezes você pensa que tudo não passa de uma pedra no sapato. Que pedra? Mas não fique com o pé atrás. Pois se tratando de ser um bom profissional, você está com faca e o queijo na mão. É só tomar cuidado para não trocar as bolas. E muito menos ficar quebrando, brigando, né? Pois você pode acabar pisando na bola. E depois vai ficar se sentindo com a corda no pescoço. Ou então como uma carta fora do baralho. Se tudo der errado e ocorrer um incidente, é você quem acaba pagando o pato, né? Tem uns ditados aí que são mais velhos, né? E prematuramente poderá pendurar chuteiras. Ou até mesmo, Deus me livre, né? Misericórdia. Pessoal, contem comigo, não só como professor, como amigo. Eu vou ficar torcendo pelo sucesso de vocês, vou acompanhar. Saiam na frente, sejam um vencedor, procurem estudar sempre a língua espanhola. Vocês não perdem nada com isso, só adquirem cultura. Precisando de mim, já sabe, entrem em contato, perguntem, tirem dúvidas, não se acanhem, tá bom? É isso, pessoal. Até a próxima. Estão liberados.